Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefra Sorocaba. Estamos aqui para mais um programa Evangelho no Jefra. Obrigado a vocês que têm nos acompanhado, que têm prestigiado os nossos programas. E a gente inicia fazendo a nossa prece de abertura, agradecendo mais uma vez a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, que sempre nos acompanham, que sempre estão aqui conosco, nos ajudando e nos auxiliando. Que seja uma noite, Senhor, de muita luz e de muita paz para todos nós e que possamos compreender e entender os ensinamentos de Jesus na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Estamos no capítulo 9, estudando aqui o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Hoje nós vamos ler um trecho que fala sobre a cólera. Aliás, tem duas mensagens sobre esse mesmo tema, a cólera. Hoje nós vamos ler a primeira delas, e essa primeira mensagem é de um espírito protetor, em Bordeaux, 1863. O orgulho vos leva a vos julgardes mais do que sois, a não aceitar uma comparação que possa vos rebaixar e a considerar-vos, ao contrário, tão acima de vossos irmãos, seja na sutileza de espírito, seja quanto à posição social, ou mesmo no tocante às vantagens pessoais, que a menor comparação vos irrita e vos fere. E o que acontece? Entregai-vos à cólera. Procurai a origem desses acessos de demência passageira, que vos assemelham aos brutos, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai-a e encontrareis quase sempre por base o orgulho ferido. Não é acaso o orgulho ferido, por uma contrariedade que vos faz rejeitar as observações justas e repelir encolerizados os mais sábios conselhos? A impaciência, causada pelas contrariedades, normalmente fúteis, decorre da importância atribuída à personalidade diante da qual se crê que todos devem curvar-se. Em seu frenesi, o homem encolerizado se volta contra tudo, a própria natureza bruta, aos objetos inanimados, que despedaça por não lhes obedecerem. Ah, se nesses momentos ele pudesse ver-se a sangue frio, teria aversão a si mesmo, ou se reconheceria ridículo. Que julgue por isso a impressão que deve causar nos outros. Quando não for por respeito a si mesmo, deveria se esforçar para vencer um pendor que o faz objeto de piedade. Se ele percebe que a cólera não leva a nada, não lhe altera a saúde, compromete sua própria vida, veria que é ele mesmo a sua primeira vítima. Mas ainda há outra consideração que o deveria deter. É o pensamento de que torna infeliz todos aqueles que o cercam. Se tem coração, não sentirá remorsos por fazer sofrer os seres que mais ama? E que mágoa mortal não sentiria se num impulso cometesse um ato do qual se arrependeria por toda a vida? Enfim, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça o bem, podendo levar à prática do mal. Isso deve bastar para que haja esforços em dominá-la. O espírita, além disso, é solicitado por um outro motivo. A cólera é contrária à caridade e à humildade cristãs. Eu tenho para mim que essas últimas leituras, aliás, esse capítulo todo, capítulo 9 inteiro, brinco, que é um soco na boca do estômago, porque é uma pancada atrás da outra. Eu tenho certeza que quem tiver, um mínimo de bom senso, um mínimo de humildade, vai reconhecer-se ou vai se ver nas leituras que a gente tem feito aqui. Quem nunca ficou encolerizado? Quem nunca ficou bravo com alguma coisa? Quem nunca, como a gente já viu aqui, perdeu a paciência? Se é que a gente tinha. Só que a gente sabe que tudo isso e aí vem a doutrina espírita para nos ensinar, tudo isso faz mal para nós mesmos. Nós ficamos mal. Porque a gente cria ao nosso redor uma energia extremamente pesada, negativa. E quando a gente emana uma energia negativa, o que é que a gente vai atrair para perto da gente? Claro que os bons espíritos, o nosso amigo espiritual, ele vai estar sempre do nosso lado. Ele nunca vai nos abandonar. Só que ele respeita o nosso livre-arbítrio.
Se num determinado momento da nossa vida, se numa determinada situação, nós optamos por nos encolerizar, nós optamos por vibrar negativamente diante de uma situação, ele vai respeitar a nossa escolha, vai ficar próximo, mas vai esperar que a gente caia em si. Porque seria muito fácil e muito cômodo se ele sempre aparecesse pra gente, como eu já até falei aqui em outra oportunidade, se o nosso amigo espiritual, nosso anjo de guarda, aparecesse pra gente na nossa frente e ditasse aquilo que a gente deveria fazer. Não é assim que funciona. Ele vai respeitar o nosso livre-arbítrio, vai respeitar a nossa escolha, ainda que seja uma escolha equivocada, mas ele vai respeitar. E ele vai tentar, de alguma forma, sim, nos influenciar para o bem. Ele vai tentar corrigir a rota, como a gente já falou aqui numa outra oportunidade. Só que se a gente insistir naquele caminho errado, se a gente for teimoso, se a gente for orgulhoso, não, eu me encolerizei, eu fiquei com raiva, eu fiquei bravo com alguma coisa, eu vou insistir nisso até o fim, ele simplesmente vai parar e falar, tá bom, escolha sua. E aí, quando a gente se arrepender, quando cai em si, quando cai a ficha, quando a gente perceber, ele não vai nos acusar, ele não vai falar, tá vendo, eu não falei? Mas ele vai nos abraçar amorosamente, vai nos envolver com a sua boa energia, para que a gente sinta, para que a gente perceba o que a gente fez de errado e a gente corrija, e a gente não faça de novo. Então essa lição da cólera, eu acho que serve para várias situações. E é no dia a dia. Eu já falei aqui, dei o exemplo aqui do trânsito. O trânsito é um grande exemplo para nós. Para quem dirige, e mesmo para quem não dirige, às vezes para quem vai de passageiro, sabe? A gente está vivendo uma situação hoje em que as pessoas estão correndo para tudo quanto é lado, com pressa, muita pressa, em querer resolver as suas coisas, e não medir esforços para chegar na frente dos outros, para passar na frente dos outros. E quantas vezes a gente não vê pessoas brigando no trânsito? Quantas vezes a gente já não viu notícias aí de pessoas que morreram no trânsito por briga? Por uma situação, sabe, absurda. Se tivesse um pouquinho de paciência, um pouquinho de resignação, sabe, relevaria. Ah, a pessoa está com pressa? Tá, deixa ela passar. A pessoa me fechou? Vai, tá bom. Mas não, a gente quer evitar, porque o nosso orgulho foi ferido. Está falando aqui no texto, não sou eu que estou dizendo. Quando o nosso orgulho é ferido, a gente, sabe, parece que tem alguma coisa que bloqueia a nossa mente. Porque a gente acha que, sabe, aqui ó, a menor comparação vos irrita, nos entregamos à cólera. Porque a gente acha que, ó, orgulho ferido, ó. Quantas vezes a gente não tem o nosso orgulho ferido? Quantas vezes a gente não acha que, poxa, eu estou certo, a minha opinião tem que prevalecer, quando a gente muitas vezes precisa ter, sabe, o discernimento suficiente, entender que as pessoas também têm suas opiniões, as pessoas também têm, sabe, seus medos, também têm suas limitações, só que a gente não entende isso. E aí explode, né? Parece uma panela de pressão que explode, e aí a gente tem que limpar a sujeira que a gente fez. Então, repito, esse capítulo aqui, para quem já está nos acompanhando desde o início, sugestão, assista novamente todos os programas. Depois, quando a gente acabar, hoje é o nosso programa número 71, semana que vem a gente acaba, semana que vem é a última leitura desse capítulo. Pega esse capítulo e lê inteiro de novo. Mas não precisa ler tudo de uma vez. Lê um dia, pega os nossos programas, assiste um por dia de novo. Não tem aquela história de maratonar os programas? Maratona eles, mas assim, não assista tudo de uma vez que talvez não vá fazer efeito. Assista um programa por dia. É do programa 67, que foi ao ar dia 13 de agosto, até o programa 72, que é da semana que vem, dia 17 de setembro. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6 programas. Esse capítulo está dividido em 6 programas. Hoje é o 5º programa. Semana que vem a gente encerra com mais uma mensagem sobre a cólera. Então que a gente reflita e pense sobre tudo aquilo que a gente está fazendo, tudo aquilo que a gente está no dia a dia agindo de forma equivocada.
E antes de encerrar, convido vocês para fazermos juntos as vibrações pelos nossos irmãos animais. Vibremos por todos os animais que vivem na terra, nos rios, nos mares e no ar. Pelos animais que estão em nossos lares. Pelos animais que, mesmo possuindo uma morada, sofrem por negligência e falta de cuidados, amor e respeito. Pelos animais que sofrem maus tratos, humanização excessiva e aqueles que sofreram abandono. Vibremos pelos animais que passam fome, frio, sede, cansaço e tristeza. Pelos animais adoecidos e aqueles que encontram-se internados em clínicas veterinárias. Vibremos pelos animais que são explorados nos zoológicos, nos experimentos laboratoriais, nos espetáculos de entretenimento humano e os que são obrigados ao trabalho incessante sem o respeito às regras de bem-estar animal. Vibremos pelos animais das fazendas pecuárias, granjas e demais locais cuja finalidade é a criação destinada ao abate ou produção de derivados e subprodutos. Vibremos pelos animais silvestres, que são levados pelo tráfico, e por aqueles que sofrem interferências negativas do homem em seu habitat natural, como os animais marinhos, afetados pela poluição, e aqueles que são vítimas de desmatamentos e queimadas. Vibremos por todos os animais que estão nascendo e por aqueles que estão retornando à pátria espiritual, idosos ou não, para que possam receber amor, carinho e proteção. Vibremos também pelas ONGs, protetores individuais e todos aqueles que procuram fazer o bem a nossos irmãos menores, enviando força e discernimento para continuarem o seu trabalho no bem. Por fim, pedimos licença para vibrar pelos animais que estão com os nomes no caderno de vibrações do Jefa, para que recebam a atenção especial das equipes espirituais, para que possam restabelecer a sua saúde através de águas que contenham os medicamentos necessários para o auxílio de seu tratamento veterinário. Que assim seja. Obrigado a todos que têm nos acompanhado e mais que nos acompanharam, e mais esse programa que tem nos acompanhado durante todas as semanas aqui conosco. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.